Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicom Rio. Hoje nossa conversa será com o técnico de informática, engenheiro, possui MBA em gestão, professor do CRCRJ, diretor de tecnologia do Sescom Rio de Janeiro e empresário de tecnologia desde os 18 anos de idade, senhor Luiz Almeida, que vai abordar o tema IA e tecnologia na rotina do contador. Antes de passar a palavra para o senhor Luiz, passarei a palavra para a presidente Dila Gesualdi e dará as boas-vindas. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Luiz, muito obrigada por disponibilizar seu tempo e trazer esse assunto também tão relevante para nós, ainda mais dentro dos escritórios e dentro das empresas contábeis. A IA hoje está à frente de quase todos os procedimentos que nós fazemos. Então, para não demorar muito, eu agradeço a sua presença e a palavra está com você. Tá certo. Pessoal, obrigado pelo convite aí do Sindiconte. É um prazer enorme atender aí a solicitação da dona Diva em nome do Sindiconte e principalmente trazendo um tema, né, que hoje só se fala duas coisas no mundo, né, empresarial do Brasil: inteligência artificial e reforma tributária. E vocês ainda não se deram conta, mas eles andam muito juntos. Tá? Hoje, a reforma tributária ela vai trabalhar em cima de quantidade e qualidade de dados. O mesmo produto que a inteligência artificial trabalha. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui hoje é me apresentar. Obviamente, ali, a Evelyn já fez ali as já expôs aí meu currículo, mas uma coisa que eu gosto muito de falar, assim que eu abro fala em qualquer lugar, é que eu não sou um profissional da tecnologia, eu sou um profissional das pessoas. Eu não trabalho com tecnologia, eu trabalho com pessoas que usam tecnologia. Então, isso é o que eu venho trazer para vocês hoje. Primeira coisa é parar de ter medo da tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Tentar encarar com uma naturalidade todo o processo tecnológico que a gente está vivendo. Eu sei que não é fácil, mas eu trago uma reflexão que eu acho que todo mundo aqui viveu, que é a troca daquele telefone moderno que só servia para ligar para o smartphone. E hoje a mudança tecnológica, ela cai no mesmo ritmo, né? Você sai de uma tecnologia pragmática, que é o uso de um computador, o uso do notebook, de um sistema, para uma tecnologia nova. Então não tente entender inteligência artificial e automação como uma tecnologia que você já conhece e mudou alguma coisa. Não, é algo completamente novo. Do mesmo jeito que o telefone saiu do ligar para alguém para ser tudo que é hoje no smartphone, onde você tem acesso a tudo. Tá? O meu papel principal aqui não é ensinar vocês a abrir um computador hoje e fazer um prompt de inteligência artificial. Não é meu objetivo. Tá? Isso demanda tempo, isso demanda conhecimento. Hoje, o que eu venho trazer para vocês é um conhecimento lógico para vocês pararem de ter medo dessa tecnologia e começarem a entender como aplicar na prática. Tá? Quando utilizar, como utilizar, fica a critério de cada profissional. Mas eu preciso ensinar vocês como começar a utilizar e a entender a sua essência. Tá certo? Primeira coisa, hoje todo mundo vem me perguntar se eu preciso construir alguma coisa de IA no meu escritório. Pô, tá todo mundo falando de inteligência artificial. E a primeira coisa que eu falo é calma. A inteligência artificial já está no escritório de todos vocês. Por quê? Todos os sistemas que vocês operam, seja até do governo, tá? Ou do sistema que vocês contratam para fazer qualquer tipo de operação na contabilidade, esse sistema já tem muita gente trabalhando IA por trás dele. E quando você chegar e se perguntar, pô, será que eu consigo daqui a um tempo construir um sistema de inteligência artificial que substitua o meu sistema contábil, por exemplo? E a resposta hoje é bem clara: não. Por quê? Hoje, construir um sistema é tranquilo, difícil é dar segurança para ele. Lembra quando no começo eu falei que o segredo está na organização e na estrutura de dados? Pois bem, o segredo dos sistemas hoje é conseguir dar
segurança nos seus dados. Esse é o grande desafio de qualquer empresa. Então, hoje, para você contratar uma empresa de tecnologia, a primeira coisa que você tem que entender e perguntar a eles é sobre como está a segurança das informações que você lança nesse sistema. Isso é o primeiro ponto, seja nos sistemas atuais ou nos que você vai contratar daqui para frente. Então, o grande segredo hoje, o grande ouro de 2026 em diante, é justamente os dados. Os dados vão se transformar em informações para a inteligência artificial. E aqui vai um insight bem legal para vocês, que nenhuma dessas inteligências artificiais, essas empresas, está tendo lucro. Aí você me fala, poxa, mas pô, tem tanta empresa de inteligência artificial, como é que elas não estão tendo lucro? Porque elas estão investindo em armazenar dados. Quanto mais dados nós passarmos para ela, mais poderosas elas vão ser. Por isso que hoje elas têm prejuízo na sua maioria. Conforme ela consegue absorver mais dados, ela se torna mais inteligente. Hoje, dentro de um pacote, para quem já assinou alguma coisa referente à inteligência artificial, sabe que um pacote básico custa R$ 100. Mas e quem faz o gratuito? Você não paga nada e está usando dólares e dólares de crédito daquela empresa. E quem paga de R$ 100 também dá prejuízo para essa empresa. Quem ainda equivale lucro ali, um pouquinho de lucro, ou acaba igualando despesa e receita, somos nós que utilizamos aí com uma carga maior. Hoje a gente tem custo aqui de inteligência artificial em torno de R$ 2.000 por mês. Então, é bem interessante vocês entenderem que o segredo não está na ferramenta, e sim estão nos dados. Os dados é que vão mandar sobre o que é possível fazer e o que é possível fazer de forma correta dentro da inteligência artificial. E como eu falei, o processo aqui é sempre primeiro a informação, primeiro os dados. Quando eu digo isso, é uma pergunta que vocês precisam fazer para vocês mesmos, não para nenhum profissional. Como é que está a organização dos meus dados? Meus dados estão organizados certinhos nas pastas? Eles estão na área de trabalho espalhados? Eles estão separados por setor? Eles estão com permissão de quem pode acessar o quê? Ou qualquer um que chegar no meu escritório tem acesso a toda a minha base de dados? Essa é a primeira pergunta que vocês precisam fazer antes de pensar em inteligência artificial. Existe uma linha do tempo tecnológica e ela remete a três questões principais. Primeiro, a informatização da contabilidade. Depois, a automação dos processos. E, por último, a inteligência artificial. Através de dados bem organizados, você consegue fazer uma automação de processos tecnológicos. Com uma automação bem desenhada, você consegue criar e você consegue fazer o uso de uma inteligência artificial. Notem, antes de você pensar em construir algo de inteligência artificial, primeiro, olhem para dentro de casa. Olhem como é que está a organização das pastas de vocês e a segurança das pastas de trabalho. E uma analogia que eu gosto de trazer, que funciona muito bem, esquece o computador, esquece o mundo tecnológico. Pensa no escritório de 50 anos atrás. Agora você pensa gavetas de DP lá na sala do contábil. Gavetas administrativas com informações confidenciais na sala de DP. Isso é certo? Não, porque essas pessoas não têm que ter acesso a essa documentação. E por que, no mundo digital, a gente faz exatamente isso? Por que a gente tem essa desorganização no mundo digital, se quando era tudo em papel, isso não era viável? Isso era impossível trabalhar dessa forma. Por que era impossível? Porque você levantava da sua cadeira e tinha que ir na outra sala buscar determinada informação, determinado documento, dados. Só que hoje, por comodidade, isso está a alguns cliques. Então você acaba achando que, não, é só dar uns 3, 4 cliques a mais aqui que está resolvido. E aí vem o que a gente chama do custo do clique. Quanto tempo cada um da sua equipe dá 300, 400, 500 cliques a mais até executar aquela tarefa, o quanto tempo ele perdeu? Essa pergunta precisa se ecoar na cabeça da gente, sempre. Qual é o nosso maior bem hoje? É o nosso tempo.
ainda mais para quem é prestador de serviço, para quem trabalha com prestação de serviço. O principal ativo do contador é o tempo dele, é o tempo da sua equipe. E aí você acaba desperdiçando 200, 300 cliques, que acaba acarretando em 30 minutos do teu dia perdido. Se você tem 10 colaboradores e cada um perde 30 minutos, tecnicamente você está pagando praticamente um a mais por uma tarefa que você deveria executar dentro da tua realidade de escritório. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é impossível, gente, vocês pensarem naquela tecnologia lá na frente que está aí revolucionando tudo, se a gente ainda nem cuidou da nossa casa, do que a gente já é obrigado a fazer antes da chegada dessa tecnologia. E tem uma linha do tempo também que eu gosto de trabalhar, para quem tem escritório há mais de 15 anos, eu sempre divido a contabilidade em 2010, 2020 e 2025. 2010 foi praticamente a obrigatoriedade do uso de tecnologia no escritório contábil, com a chegada do certificado digital e obrigatoriedade do uso dele nos portais. Então, foi necessário uma informatização, um funcionamento em rede do escritório contábil. Quando em 2020 chegou a pandemia, houve a correria pela digitalização do escritório. Essa digitalização em 2020 ela foi feita de forma atabalhoada, na correria, sem uma estrutura de processos. Porque a tecnologia, muita gente acha que a tecnologia resolve a organização interna. Não, o que resolve a organização são processos. A tecnologia ela somente espelha os seus processos internos. Ela faz isso. Não ouvindo não, Luiz. Vocês estão ouvindo o Luiz? Não. Não. Pessoal, vocês estão me escutando? Agora 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 sim. sim. Ah, perfeito, perfeito. Deu uma queda de luz aqui, aí saiu do Wi-Fi para o 4G. Sem problema, vamos lá. Então, hoje, essa linha do tempo 2020, nessa corrida atabalhoada pela digitalização das empresas, houve uma desorganização generalizada no ambiente digital. O que seria essa desorganização digital? Ah, vamos jogar tudo para a nuvem para começar a trabalhar, para liberar acesso remoto para funcionário, eu boto um computador no escritório, compro um notebook para casa. E aí foi essa correria, e depois que passou, ficou desse jeito mesmo. E isso é o pior erro atual. Hoje é o erro que impede um escritório de crescer. Do mesmo jeito que a tecnologia ela ajuda, se você. A tecnologia serve para acelerar processos. Se os processos estiverem errados, ela acelera a desorganização. Então, você hoje tem um fluxo de informação nos equipamentos muito grande, certo? Sendo que esse fluxo está desorganizado. Então, qual o meu primeiro conselho aqui para vocês? Olhem para dentro de casa e organize a base de dados de vocês. Isso é a primeira coisa que vocês necessitam para crescer tecnologicamente, fazer o escritório de vocês, a empresa de vocês, o trabalho de vocês fluir melhor. Tá? Essa é a primeira dica aqui que eu dou e que não tente fugir disso, porque é o caminho do errado. Né? Se você acabar passando por isso, chegar até o uso de inteligência artificial sem organizar a casa. E aí, hoje, como as pessoas estão ouvindo muito falar de inteligência artificial, do mesmo jeito que estão ouvindo falar sobre reforma tributária, tem muita gente falando besteira na rua. Né? Acho que vocês que são profissionais aí, experientes, os que estão chegando agora no mercado e que detêm algum tipo de conhecimento, sabe que tem muita gente falando besteira aí pela rua só para dizer que é palestrante, para dizer que é conhecedor, para viabilizar financeiramente alguma coisa. E muito cuidado com
com a tecnologia também. Hoje tem um monte de gente falando sobre inteligência artificial, sobre o que fazer, sobre o que não fazer. E uma coisa eu garanto para vocês: cada um tem seu tempo dentro do mercado, mas eu hoje estou com 34 anos. Se eu pegar alguém de 20, 21, 22, vai saber muito mais sobre tecnologia e vai ter muito mais facilidade do que eu. Então, não tente achar que você sozinho vai desbravar o mundo da inteligência artificial, vai desbravar o mundo da inteligência artificial e vai se tornar um expert, vai desenvolver um monte de coisa para dentro do escritório porque você viu um vídeo de alguém fazendo isso, tá? Quem diz que é só chegar e sentar num computador e dar meia dúzia de instrução num chat GPT da vida, está só enganando vocês para rentabilizar aquele conteúdo. Hoje, não existe mecanismos perfeitos de inteligência artificial. Por quê? O que eu sei sobre inteligência artificial, semana passada, semana que vem já está obsoleto. Então, você precisa de alguém especialista nisso. Quem são esses especialistas hoje na rotina de vocês? Primeiro especialista são os próprios sistemas de vocês. Lá tem vários especialistas estudando, aplicando o que é de melhor no mercado em termos de inteligência artificial para a rotina do contador, já incluso num sistema, tá? Então não queira chegar, abrir um notebook e falar, agora eu vou entender tudo sobre inteligência artificial porque eu assisti um curso. Não. Ah, então devo ignorar e isso daí não é para mim e acabou. Não, também não. Porque tem algumas tarefas que ainda são necessárias que vocês vão ter de operacionalizar via inteligência artificial, tá? Algumas delas, resumo de texto, é bem legal utilizar ele na rotina. Pauta de reunião, é bem legal usar na rotina. Criação de um projeto. Eu estou querendo oferecer um tipo novo de serviço aqui dentro do meu escritório. Isso pode ser utilizado através da inteligência artificial, mas nunca queira desenvolver um sistema, alguma automação contábil, se você não é especialista em tecnologia. No mercado, na rua, vai ter muita pressão o tempo inteiro. E você sempre vai achar que está para trás com relação ao uso de inteligência artificial. Mas isso não é verdade. Você vai estar para trás se você estiver contratando sistemas que não usem esse tipo de tecnologia. Eu acredito, eu acredito que daqui a 1, 2 anos, aí sim, é um panorama completamente diferente. Vocês vão ter que entender realmente o uso da inteligência artificial para aplicar na rotina do escritório. Bom, eu falei aqui sobre a segurança das informações, né, do escritório contábil. Hoje, aconteceu exatamente hoje, eu tive um relato na parte da manhã de um cliente da minha empresa que um colaborador resolveu apagar todas as informações do escritório porque foi demitido. E isso me assusta, não porque ele fez isso, que isso daí eu já vi outras vezes, mas isso me assusta porque eu conheço a realidade de dezenas não, centenas de escritórios contábeis. Então, a pergunta que eu quero que vocês façam para vocês mesmos é se hoje alguém chegar no computador de vocês e apertar lá o delete em todas as informações do escritório, você tem isso resguardado? Como isso está resguardado? Quem tem acesso a essas informações? E isso requer controle de responsabilidade e acesso à informação. Hoje nós temos duas empresas muito fortes no mercado que fazem isso. É a Microsoft e a Google. É outra dica que eu dou para vocês. Sempre trabalhar com as empresas mais renomadas do mercado. Claro, pode ter alguma empresa surgindo muito boa, mas você precisa ter relatos dela e, principalmente, quando for contratar qualquer sistema, veja no contrato, se você não achou aquela informação, pergunte ao vendedor, ao responsável que está te vendendo aquele sistema, se acontecer alguma coisa com os seus dados, quem se responsabiliza? Se alguém chegar e apagar aquelas informações, quem se responsabiliza? Além de quem se responsabilizar, o principal
como você recupera essas informações caso aconteça alguma coisa. Então, essas informações são muito importantes porque hoje muita gente chega lá, contrata o sistema e pronto, não, contratei o sistema, os dados estão com ele. Mas quem está se responsabilizando contratualmente por isso? Tem mecanismos de recuperação dos dados? Ou então não? Meus dados sumiram da plataforma, o problema é meu como escritório contábil. Isso faz uma diferença absurda. Eu já peguei particularmente um contrato fazendo a consultoria de um escritório que lá dizia que ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre dados perdidos e que não existia mecanismo de recuperação. O usuário está usando lá e o problema é dele. Isso é muito perigoso na rotina de vocês que trabalham com dados sensíveis e anos e anos de trabalho. Vocês são obrigados a guardar informações. Hoje, se apagasse todos os dados do seu escritório, sumisse, sumiu todos os dados que eu tenho no meu equipamento, o que eu faria? Sentaria e choraria? Teria como recuperar? Teria com quem contar? Então, esse tipo de pergunta, gente, ela é pertinente, porque sempre acontece com o vizinho, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E eu, particularmente, eu falo por mim. Se hoje apagar todos os dados da minha empresa, eu não sei o que eu faço, não, sinceramente. Não sei se eu só sento e choro, se eu desisto da vida, se eu vou morar na praia. Realmente, a nossa vida está nesse negócio chamado computador. Então, se as informações saírem de lá, eu fico completamente perdido, tá? Então, é o segundo conselho de hoje. Segurança, muita segurança, cuidado com quem acessa as informações de vocês e, principalmente, avaliem todos os mecanismos de recuperação que vocês possam ter, caso você tenha algum problema com essas informações. E essas informações elas podem ser apagadas ou perdidas propositalmente ou acidentalmente. E como eu falei, eu vivencio isso na prática. E para mim é uma das piores sensações, tá, que eu já tive no meio profissional, foi alguém me chamar e falar, olha, o que aconteceu com minhas informações, como é que eu faço para recuperar? E eu simplesmente chegar e falar, olha, não tem como. É uma sensação ruim para mim, para a pessoa, obviamente é pior, mas para mim é muito ruim porque eu sou empresário. Como o Evan trouxe aí na apresentação, eu empreendo há 16 anos. Então eu sei a dor do empresário, de ser empresário no Brasil, de quanto é difícil, quantas barreiras a gente enfrenta e quando a gente diz no olho do empresário que ele perdeu tudo, todas as informações dele, isso dói bastante nele, mas também dói na gente. Tá? Também é algo que impacta diretamente para a gente. Bom, falando aqui um pouquinho de reforma tributária, gente, como eu falei, a reforma tributária ela vai exigir uma organização de dados e muitas informações do escritório contábil, do profissional de contabilidade. E sem essas informações bem organizadas, para fazer integração com sistemas, dificilmente vocês vão passar por essa turbulência que vai ser a aplicação da reforma no dia a dia. Então, essa é uma dica que eu dou, né, com relação à reforma. Quando for estudar a reforma, entenda, a reforma vai exigir muita informação de vocês. E se ela vai exigir muita informação, obviamente, ela vai exigir que vocês tenham tudo isso muito bem organizado. E como é que a tecnologia e a inteligência Boa artificial tarde. podem ajudar? Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que não, acho que foi sem querer. Tá com o microfone aberto. Como a tecnologia e a inteligência artificial vão poder ajudar na prática? Vamos falar um pouquinho agora mais de prática da inteligência artificial. Tá? Hoje, a inteligência artificial, ela, como eu disse, ela trabalha em cima de dados. Hoje, você pode não saber alguma coisa, mas você acha que vai saber utilizando a inteligência artificial, perguntando para ela. E aqui, quem já teve alguma experiência com ChatGPT ou qualquer tipo de ferramenta de inteligência artificial, sabe que ela já respondeu muitas vezes coisas erradas, né?
Quem já chegou a abrir o ChatGPT para fazer alguma pergunta sabe que ela já respondeu algumas coisas erradas para vocês. E minha pergunta para vocês é: como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem que estava errado? Porque vocês detinham, né? Vocês tinham o conhecimento. E a pergunta que eu faço para vocês, se vocês chegarem na inteligência artificial e perguntar alguma coisa sobre reforma tributária, que vocês não entendem, que vocês querem saber como é, se ela errar, vocês vão saber se ela errou? Acredito que não. E é por isso que o cuidado tem que ser redobrado. A inteligência artificial é uma ferramenta mais de estudo do que de resposta. Por quê? Vou explicar para vocês aqui de uma forma bem básica como funciona o raciocínio de uma inteligência artificial. Ela não é determinística. Ela não determina algo exato. Ela não é 2 mais 2 igual a 4. Ela é probabilística. O que ela vai fazer? Você fala, olha, eu quero que o resultado de uma equação aqui, de uma soma, dê 4. Pode ser o 2 mais 2, pode. Mas olha só, eu quero te dizer que 3 mais 1 é 4 e 2 mais 2 é 4. O que vai acontecer com a inteligência artificial? Ela vai raciocinar em cima disso e vai ter uma probabilidade maior de acerto. Vou dar um exemplo agora prático na rotina de vocês. Vocês pegam um artigo ali da reforma tributária, tá? A lei que saiu, a lei complementar que saiu da reforma tributária. E aí você anexa isso na inteligência artificial e pede a ela. Inteligência artificial, eu quero um resumo dessa lei complementar. Perfeito. Ela vai te entregar um resumo. Agora, vamos a uma diferença muito grande. Inteligência artificial, me dê um resumo do que essa lei complementar vai impactar no meu cliente que fatura 500 mil por mês, que compra produtos sem nota e é do regime do Simples Nacional. Ela vai te trazer um resumo. Não vai? Aí ela vai te trazer um apontamento. Sabe como melhora mais ainda isso? Além de você dar o que você quer, você diz como ela precisa agir. Inteligência artificial, eu quero que você me passe um relatório do que essa lei complementar vai impactar nesse meu cliente, que fatura 500 mil por mês, que não compra produto com nota, é do Simples Nacional, haja como uma tributarista. Ela já tem um outro contexto de atuação. Ainda assim, a gente ainda tem uma probabilidade de erro. Notem, como eu falei que a IA, a inteligência artificial, ela é probabilística, o nosso papel ao interagir com ela é reduzir cada vez mais a chance, o percentual, a probabilidade dela errar. Agora, quando eu dou essa lei complementar e ainda dou 3 artigos de tributaristas famosos e peço para ela analisar como se fossem esses tributaristas, dando todos os artigos que esses tributaristas enviaram já no meio acadêmico, e peço para ela fazer essa mesma avaliação em cima de um cliente que fatura 500 mil, do Simples Nacional que não compra produto com nota. A chance dela cometer erros é bem menor. Ainda há chance de errar. Sempre há chance de errar. Nunca ela é determinista. Ela nunca é uma ciência exata. Agora, o nosso papel é fazer com que ela tenha menor chance de erro. É isso que eu preciso que vocês entendam sobre inteligência artificial. Como lidar com ela? O papel do contador, principalmente na reforma tributária, vai ser dar informações o máximo possível para ela fazer o raciocínio sobre aquilo, para reduzir o erro. Mas mesmo assim, como eu falei, ainda tem a possibilidade de erro. Se tem a possibilidade de erro, quem confere no final? Você. Porque você que assina. Então a contabilidade não vai acabar por causa da inteligência artificial. Agora, quem vive de burocracia
aí sim, esse profissional provavelmente vai acabar. Aquele profissional que passa o dia inteiro digitando informações, esse profissional vai acabar. O profissional, como um bibliotecário que fica lá só consultando artigos, isso vai acabar. Então, o profissional ele vai mudar de mãos. A profissão da contabilidade vai mudar de mãos. Saindo lá na informatização, quando eu falei lá de 2010, trazendo aquela régua novamente, a informatização em 2010. Em 2020, vocês tiveram a digitalização do escritório contábil por completo. E em 2025, a gente realmente chega naquele contador que foi falado em palestras lá para 2023, 2024, foi muito falado, que hoje acaba até não falando tanto, que é o tal do contador consultivo. E a inteligência artificial ela vai fazer esse contador consultivo virar realidade. Tá? A inteligência artificial ela vai ter exatamente esse papel: transformar o contador em contador consultivo. Agora, alguns insights, algumas dicas aqui para vocês sobre inteligência artificial. E, pessoal, daqui a pouco eu vou abrir aí para quem tiver pergunta, mas vai ser legal. Eu estou falando aqui como uma pessoa, estou falando da forma mais básica possível, mas se alguém já tiver lidado com coisas mais avançadas de inteligência artificial, eu vou estar disponível aqui para responder, mas eu estou falando como se vocês nunca tivessem lidado com inteligência artificial e estejam curiosos para entender e saber como funciona na essência dela. Então, uma dica aqui bem importante que as pessoas não sabem é que o uso gratuito da inteligência artificial, desses programas de inteligência artificial, não é recomendado para empresas, para pessoas, para uso profissional. Por quê? Quando você dá o aceite lá no teu cadastro no uso da inteligência artificial, no chat GPT da vida, você concorda em compartilhar todas as informações que você está lançando. Então, se você colocou um PDF, uma planilha, uma apresentação, um documento, um contrato, tudo que você colocou ali está exposto para todo mundo. Então, se depois que alguém quiser perguntar, vamos supor que vocês colocaram um contrato com uma fornecedora de sistemas, né, e colocaram lá para ela analisar alguma coisa. E alguém quiser procurar esse documento, e por acaso esse documento chegar até uma outra pessoa que está perguntando, esse documento vai chegar. Do outro lado do mundo que seja, mas pode chegar. Não tem segurança da informação dentro da IA gratuita. Ah, então não pode usar? Pode, mas utilize para coisas básicas. Tá? Se for usar para coisa profissional, é necessário a IA paga. Por um outro motivo, além disso, na IA paga, como eu falei, vocês podem deixar anônimas informações, né? Essas informações não são compartilhadas com a comunidade, como eles dizem. E uma outra situação, dentro de cada sistema desse de inteligência artificial, temos no mínimo 3 variações, dependendo do plano que você contrate. O básico, a inteligência artificial básica, a inteligência artificial média e a de alta capacidade. Então, se você está perguntando alguma coisa para a inteligência artificial que demanda um alto raciocínio na IA paga, desculpa, na IA gratuita, com certeza ela está te respondendo com a capacidade mais baixa. E aí você pode estar trazendo uma informação errada e aprendendo ou informando algum cliente de forma errada. Então, a inteligência artificial, pessoal, a gratuita, é usada para você fazer perguntas básicas. Se você quer trabalhar, se você quer fazer perguntas do negócio, se você quer produzir alguma coisa de verdade utilizando inteligência artificial, você precisa pagar nem que seja aquele planozinho mais básico, que custa ali, dependendo da plataforma, a maioria é entre 90 e R$ 110 ao mês. Tá? Isso é inegociável, porque senão é o que a gente brinca, dizendo que na IA gratuito você conversa com o adolescente, você pede é, 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 orientação para um adolescente, para o estagiário adolescente. Na IA paga você pede para o estagiário profissional, né, um estagiário experiente, ou outro já pede para um profissional de verdade, dependendo da qualidade da inteligência artificial que você está utilizando. Antes de seguir aqui para a parte final, Evelyn, alguém fez alguma pergunta até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Recebemos só Sim. pela rede social. Aqui pelo chat ainda não, Luiz.
Então, vou dando continuidade aqui. Ok. Gente, a inteligência artificial, ela dá medo em todo mundo. E um dos motivos de eu falar tanto sobre inteligência artificial é para as pessoas pararem de ter o medo. Hoje, entendemos que existem três tipos teóricos de inteligência artificial. O primeiro nível, não vou falar em siglas aqui para vocês, que não tem necessidade, mas o primeiro nível é o que a gente já utiliza hoje. É uma inteligência concentrada, ela não tem uma inteligência geral. O que é isso? Eu preciso, como eu falei ainda há pouco, a gente precisa direcionar a nossa interação com a inteligência artificial. Não sei se vocês repararam, mas todas as postagens de internet do nada ficaram tudo igual. Os mesmos quadradinhos cortados, com as mesmas letras desenhadas na hora de dar alguma informação, algum evento com horário, tá tudo no mesmo lugar, como se fosse um panorama idêntico para todo mundo. Você abre, você já enxerga, poxa, aquilo ali foi feito na inteligência artificial. Então, todos os eventos estão da mesma cara, todas as postagens estão com a mesma cara. Então, não adianta a gente achar que chegando lá no ChatGPT e falando, olha, cria uma imagem para isso, isso e isso aqui. Né? Cria a imagem aqui para o evento que eu quero fazer no dia 20 de julho. Quem vai participar, o fulano de tal, vai ser às 17 horas no local tal. Ela vai executar uma imagem genérica igual ela está fazendo para todo mundo. O próprio Instagram, ele trava a visualização disso. Sai do que a gente chama de... Vamos fugir o nome agora. Me fugiu o nome agora. O Instagram ele deixa de mostrar isso para as pessoas porque ele percebe que aquilo foi feito de forma robotizada. Então não basta só você chegar no chat GPT e pedir para criar uma imagem, pedir para responder alguma coisa sobre aquilo outro. Você precisa de orientação. Você precisa orientar. O chat GPT é um estagiário de vocês. Se você largar a chave do escritório hoje, entregar na mão do estagiário, ele vai fazer só cagada, desculpa a palavra, tá, gente? Mas é exatamente isso. Ele vai fazer um monte de besteira na tua empresa. E a inteligência artificial, o ChatGPT, é a mesma coisa. Se você pegar a chave da tua empresa, da tua forma de trabalhar, e entregar para ele, vai sair só besteira. Agora, se você souber treinar esse estagiário, ele vai ser um recurso valioso, vai virar um funcionário para você, ele vai poder ajudar na tua operação. Então, as pessoas estão achando que são muito espertas porque sabem abrir uma inteligência artificial e dar um comando. Se eu sei, todo mundo sabe. O mundo não gira ao nosso redor. Então a gente tem que sempre procurar fazer o passo a mais, fazer diferente. Vou dar uma dica aqui para vocês. Isso aqui vale para quem nunca usou IA, para quem vai começar a usar, para quem usa, para quem já está usando no nível médio e avançado. Essa dica vale para todo mundo. Tem um negócio chamado na inteligência artificial que é ajuda ao operador, que a gente chama. O que é essa ajuda ao operador? Eu estou lá no chat GPT e poxa, eu preciso produzir um documento, vou pedir para o chat GPT criar esse documento para mim. Mas eu não sei nem por onde começar. Chat GPT, estou precisando criar um documento com essas características. O documento deve ser a pauta de uma live que eu vou fazer. E a pauta vai ser sobre isso aqui. O que você me sugere para eu te passar e você criar essa pauta comigo? Esse é um segredo, gente, que ninguém usa. O chat GPT ele pode construir as respostas para ele mesmo. Você dar uma orientação para ele te ajudar a construir algo que você quer. Fazer um ciclo. Você pede uma informação a ele e essa informação que ele te passou vai servir para você construir aquilo que você quer. Ao invés de você ali cegamente criar algo, você pede ele uma ajuda. ChatGPT, como é que eu crio algo profissional que fique diferente do que está acontecendo hoje no mercado, de forma exclusiva? Eu não quero algo que seja copiado de alguém e eu quero fazer uma pauta sobre isso e isso aqui. Me ajude me perguntando o que eu preciso, me solicitando o que eu preciso te entregar para você trazer isso para mim.
Pessoal, não sei se vocês repararam até aqui, mas o grande segredo da inteligência artificial é você saber interpretar, falar bem e saber ler. Voltamos aos tempos de 1950. Hoje não é mais a tecnologia está te entregando. Só que você não precisa saber de tecnologia, você precisa entender o mecanismo daquela tecnologia e você precisa saber falar o que você quer, interpretar o que o que o chat te traz de volta. Então, o grande segredo da atualidade é o português. O português é o que manda e é o que vai mandar daqui para frente. Você saber falar, saber conversar e saber traduzir informações. Uma outra coisa que as pessoas ignoram dentro da utilização da inteligência artificial é que ela não raciocina de verdade. Ela é uma combinação. Então, a partir do momento que ela te responde, aquelas letrinhas que elas trazem ali, quero que ela vai me trazer uma resposta escrito perguntas. Só isso. São uma, duas, três, 7 letras. 8 letras. Acho que é isso. 9. São 9 letras. Cada letrinha dessa é um cálculo probabilístico por trás disso. Então, ela vai fazer um cálculo em cima de tudo que você passou para o cálculo transformar naquelas letrinhas. Então, ela traduz o português em uma linguagem que ela entenda, depois ela traduz a linguagem dela uma linguagem que a gente entenda. Então, gente, português vai ser essencial. Outra coisa, tenta lidar com a inteligência artificial como se ela fosse burra. Seja óbvio. O óbvio precisa ser dito para as pessoas. Então ela também precisa ser dito para a inteligência artificial. O óbvio, quando você diz o óbvio para ela, você elimina cada vez mais os erros que ela pode estar te trazendo. Um último ponto, penúltimo ponto legal aqui para trazer para vocês, é sobre anexar documentos na inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem dificuldade de ler PDF. Por quê? O PDF é um documento criptografado. Então, ela demanda muito tempo para ler documentos em PDF. Então, se você puder alimentá-la com documentos em DocX, né, Word, TXT, isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes ela consegue ler só um pedaço do PDF e aí o resto ela faz um cálculo probabilístico do que pode estar escrito no PDF. Então ela pode trazer muitos erros. E onde a maior parte dos erros acontece é em cima de análise de PDF. Tá? Isso já melhorou bastante. Antes era quase que toda vez que você solicitava uma análise de PDF, você encontrava erros na resposta da IA. O documento, não. O documento ela vai ter uma acessibilidade bem melhor. Galera, um outro ponto que eu vou trazer aqui, acredito que seja o último, são 4h50, abri aí para ver se alguém tem mais alguma pergunta, é com relação à organização. Estou com uma ideia, quero conversar alguma coisa com a inteligência artificial, vou abrir e vou jogar informação. Não. Lembra que eu falei de organização lá atrás, organização de dados? Organizar dados também passa por organizar a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos. Então, antes de alimentar a inteligência artificial, sair escrevendo um monte de coisa e pedindo a ela um monte de coisa, organiza isso na sua mente. Vê se faz sentido primeiro na sua mente. Porque um dos erros muito comuns que fazem a inteligência artificial alucinar, tá? Um termo, para quem não sabe, alucinar, é quando ela começa a se confundir e te dar respostas erradas, é que você dá uma informação lá em cima e depois dá outra completamente lá embaixo, completamente diferente lá embaixo. Isso faz com que ela se confunda. Dentro da inteligência artificial, parece que é ilimitado o uso. Você pode perguntar quantas vezes você quiser, principalmente para quem usa chat GPT. Para quem usa o cloud, que é uma outra ferramenta de inteligência artificial, já percebe essa limitação, que são os créditos.
cada vez que você interage com a inteligência artificial, você consome créditos. Dentro do cloud, quando acaba os seus créditos, você para de interagir. O cloud ele para de te responder. O chat GPT ele continua te respondendo, só que ele vai te responder com raciocínio lá embaixo. E ele vai começar a te responder um monte de besteira. Vai raciocinar bem menos. Quando acaba esses seus créditos. E interessante vocês entenderem que dentro daquela paginazinha do chat, cada vez que você pergunta, você consome crédito. E aquela janela, ela faz parte de um contexto. Então, se você fez 20 perguntas naquele chat, na 20ª pergunta, ele ainda está lendo a primeira. E cada vez que ele está lendo a primeira, a segunda, a terceira, até a 19ª, até chegar na 20ª, ele está gastando créditos para fazer isso, porque ele está entendendo todo o contexto. Então, se o assunto for minimamente diferente, você já vai para outro chat. Isso economiza créditos. E ajuda a inteligência artificial a não alucinar. Tá? Esse é um ponto muito básico, gente. Aquela janela de perguntas de interação com a inteligência artificial, ela precisa ser limitada àquele assunto. Se você vai trocar de assunto, troca de chat. Você quer iniciar uma conversa com o chat e quer retomar depois de uma semana. Isso é errado por 2 motivos. Primeiro, você força mais o uso de créditos da inteligência artificial, que ele precisa relembrar as coisas. Segundo, você mesmo se perde. Por que eu falo para documentar, né, o seu raciocínio antes de passar para a inteligência artificial? Se você daqui a 7 dias quiser retomar aquele assunto, ele está documentado num documento ali, num DocX, né, num arquivo do Word, num PDF, que seja, mas o teu raciocínio naquele momento está documentado. Se você sair escrevendo na IA, você vai depender dela te relembrar aquilo. Novamente, consumo de crédito. Isso vai ser cada vez mais comum, tá, gente? Vocês, para quem lida só com o chat GPT, que parece que é infinito aquela interação, aquele consumo de crédito parece que não existe, nas ferramentas mais poderosas, esse limite é bem explícito. Então, você tem limites vencendo a cada 5 horas, limites semanais. Então, essas dicas de economia de crédito, além de trazer uma resposta de mais qualidade, também vai trazer economia de créditos para vocês. Tá? Então, é minha dica final, né? Antes das perguntas, se alguém tiver pergunta, se atentem, quando começar a lidar com a inteligência artificial, a economizar créditos. E aí procure métodos de economizar crédito. Um deles é o que eu falei, você evitar retomar uma conversa muito longa, de há uma semana atrás, um mês atrás. Se for mudar de contexto, mudar a história ali daquela conversa, comece um novo chat e evite documentos em PDF, porque ele gasta muito créditos para descomprimir aquele arquivo, descriptografar, e ainda mesmo assim ele ainda traz um retorno que pode ser equivocado na resposta que você está solicitando. Tá? Então, essa é a minha dica final, antes das perguntas, economizar créditos. Isso é bem importante, porque a IA ela não é infinita, ela é completamente finita, e quando você não percebe é porque ela está te enganando, dizendo que está te respondendo algo de forma profunda, mas na verdade não está. E aí eu deixo aberto Tem aí. um pouquinho de ilusão, né, Luiz? Aí, Criei a ilusão de que você está sendo respondido, mas você está, como eu falei, você está conversando com um adolescente. Aí, se você quiser fazer a consultoria da tua empresa com um adolescente, fica a teu critério. Meu papel é informar, dizendo que não é o tipo de perfil mais recomendado para você. entendi. E o Gemini vai nessa mesma linha também do ChatGPT? Todos eles. Todos Todos eles. eles vão nessa linha, tá? A gente tem aí os mais famosos. É o Gemini da Google. Alguma coisa aqui. É o Gemini da Google. E temos o ChatGPT e temos o Claude, que é o que está ficando mais famoso hoje pela sua capacidade e robustez. Tá? Mas todos eles vão na mesma linha. Tá? Todos eles vão na linha de que tem uma limitação. É finito aquela interação. Principalmente quando você trabalha com geração de imagem, que está muito comum. E aí você, do nada, você começa a ficar com raiva daquela inteligência artificial que não atende nada que você pede. Você pede um negócio, ela esquece que você pediu antes, você fala, pô, esse negócio de inteligência artificial,
pô, não funciona, é complicado e tudo, mas é porque você está utilizando muitos créditos, ou ele está alucinando, ou você está utilizando uma IA gratuita. Isso faz muita diferença no contexto. É, Recebemos algumas perguntinhas, Luiz, pelas nossas redes sociais. sim, Preparado? pode mandar. Ah, como equilibrar eficiência tecnológica e responsabilidade profissional? Perfeito, perfeito. Como eu falei, a tecnologia ela é mecanismo, tá? Ela não substitui em nenhum momento nenhum tipo de profissional ou processo. Você tendo uma experiência maior com inteligência artificial, você pode até usar a IA para melhorar os seus processos, mas ela nunca vai resolver seus processos sozinha. Então, a tecnologia e a responsabilidade profissional, elas andam juntas, elas não se opõem, não tem um equilíbrio para você fazer. Elas andam juntas. As duas coisas precisam ser feitas. Você precisa assistir o curso lá sobre reforma tributária e você também precisa aprender sobre o uso de inteligência artificial na reforma tributária. Em nenhum momento a inteligência artificial vai te substituir como analista como analista profissional da reforma tributária. E nem a reforma, só você ir lá no curso, não vai te tornar competitivo no mercado atual. Então a tecnologia ela melhora a tua produtividade, expande o teu conhecimento, mas o conhecimento você ainda precisa ter, com certeza. Não vai chegar alguém recém-formado, saiu da faculdade agora, e achar que vai substituir o contador com 30 anos, 40 anos de experiência no mercado. Não vai. Gente, não se preocupe com isso. Não vai. Agora, se vocês não estudarem os dois hypes no momento, principalmente agora, que é reforma e inteligência artificial, aí sim, esse cara vai te substituir. Porque ele vai fazer um curso, ele já nasce com esse negócio de inteligência artificial e tecnologia no sangue, entendeu? E outra, se você tem 50 anos, 60, desculpa, resfriado. Se você tem 50 anos de profissão, você não viveu aquela tecnologia ali na essência, não queira competir com um jovenzinho que saiu recém-formado e tem 25 anos de idade. Ele vai saber muito mais que você sobre tecnologia. Traz ele para o seu lado. Une a sua experiência, a sua capacidade, a sua experiência com a jovialidade, a disposição e a capacidade dele com tecnologia. Tá? A gente sempre diz que num escritório grande, né, ou um escritório antigo, tem que ter um nerd lá dentro para acompanhar, nerd que a gente fala no bom sentido, né, na brincadeira, mas para acompanhar a evolução tecnológica e para ser o tradutor do contador que já é experiente. Né? Esse profissional está ali para ele traduzir o que tem no mercado de modo que o contador mais experiente tenha entendimento daquilo. Né? O contador experiente, pô, vou fazer um curso de inteligência artificial aqui, vou me tornar um programador de inteligência artificial, criar todos os processos no meu escritório dentro da inteligência artificial. Lamento dizer, não vai conseguir. Ou se conseguir, vai ser pior do que esse cara que está se formando agora, que já nasceu com a tecnologia na veia. Mas traga esse cara para perto de você, traz esse profissional para perto de você. Essa é a minha dica aí sobre isso. Perfeito, Luiz. E a automação pode substituir parte do trabalho do contador? Sim, com certeza. E é bem interessante a gente. Foi uma pergunta interessante porque eu sempre falo e acabei esquecendo. A gente diferenciar automação de inteligência artificial. Automação é uma ordem que você dá e ela faz aquele esforço repetitivo. Um exemplo bem prático é o filme do Charlie Chaplin, que ele fica ali apertando o tempo inteiro o mesmo parafuso na esteira. A automação é aquilo. Você cria uma automação dentro da tua empresa dizendo, olha, toda vez que aquele parafuso passar ali, você aperta ele. Se o parafuso, toda vez que o parafuso for menor, ele cai da esteira. Toda vez que ele for maior, ele sobe, vai lá para o segundo andar da esteira. Isso são automações. Você cria regras de automação. O nome já diz, é automático. A inteligência artificial não, ela não trabalha em cima de automações. Ela pode ser utilizada para criar automações. Você vai falar para ela, olha, eu tenho um parafuso todo dia passando naquela esteira ali, no filme do Charlie Chaplin. O que eu posso fazer? Qual automação que eu posso criar para aquilo ser
objetivo, para que eu seja produtivo na minha empresa. Então, é basicamente isso. Automação é bem diferente de inteligência artificial. A automação substitui o profissional? Sim. Porque o profissional que fica o dia inteiro digitando as mesmas coisas, que passa o dia inteiro somente pegando a informação de uma planilha e jogando para dentro do sistema, ou de um sistema jogando para dentro de uma planilha, esse profissional já acabou. Se você tem esse tipo de profissional no escritório, você tem as tecnologias erradas. Porque esse já até acabou. A automação passou. É aquela vibe que eu falei, 2020. A automação do escritório contábil foi lá em 2020. Hoje a gente já está falando de um passo à frente. E aí, novamente, antes da inteligência artificial vem a informatização, que é a estruturação de dados e organização. Depois você vem na automação e aí depois a inteligência artificial. Sim, a automação substitui pessoas que não trabalham com a cabeça e trabalham somente com repetição de função. E Luiz, tem ferramentas de IA que são mais úteis para contadores? Todas elas são. Mas, claro, cada uma tem sua principal característica. O ChatGPT, ele é uma ferramenta mais acessível para pessoas que falam bem, porque ele é um chat de conversa. O Claude, ele já é uma ferramenta melhor para criação de projetos. Porque, por exemplo, ele consegue trabalhar dentro da sua pasta no computador, para vocês terem ideia. Eu tenho uma pasta lá no meu computador com todos os documentos de um projeto, né? Todos os documentos de um cliente. Eu falo assim, Cláudio, faça análise de toda essa pasta do meu cliente e me aponte se tem alguma coisa digitada errado. Ele vai fazer essa análise em cima da pasta do teu computador. Só que ele é mais analista. Ele depende mais de uma programação, do entendimento mais lógico. O Cláudio ele trabalha mais sobre o raciocínio lógico. O ChatGPT trabalha um pouquinho mais sobre o raciocínio de dissertação. Se você sabe se pronunciar, escrever bem, o ChatGPT vai te entregar resultados muito legais. O Cloud é uma ferramenta mais poderosa, mas é necessário um pouquinho mais de raciocínio lógico para interagir com ele. Já o Gemini da Google é uma ferramenta muito poderosa para a criação de imagem, de vídeos e para pesquisas web. Até porque ele é uma ferramenta Google, né? Então já tem todos os mecanismos ali por trás. Ele gera apresentações, né, através do Notebook LM, que é uma ferramenta derivada do Gemini. Ele gera vídeos. Para quem tem a conta mais barata, é vídeo de até 10 segundos, mas para quem tem a conta que é, se não me engano, 500 e pouco por mês, 600, gera vídeo de até 2 minutos, bem próximo da realidade, que esses vídeos que a gente vê mais aí na internet construído por IA. Então, é uma ferramenta mais de criação e de buscas web, o Gemini. Perfeito, Luiz. Mais alguém? Alguma consideração final? Alguma dúvida? Vamos Luiz, apresentar o Luiz. Luiz, como é que, já que você colocou aí a necessidade de verificar o consumo de créditos, tem como a gente ver quanto de crédito a gente tem direito e quanto já usou? Tem, no Cloud tem. Tá? No ChatGPT isso é um pouco mais implícito, mas você percebe que ao utilizar as ferramentas de raciocínio estendido, que é a mais avançada do GPT, você faz a pergunta e ele te responde rapidinho. Então, sinal que ele não está usando a ferramenta mais avançada mais, por mais que você tenha selecionado ela. Ele deixa entender que você está usando a mais avançada, mas você já consumiu tantos créditos que ele está usando ali a mais simples para poder te responder. Uhum. E para a gente saber, é por quantidade de palavras, pelo raciocínio, como é que mede, como é que a IA mede essa nossa pergunta e como a gente deve economizar, vamos dizer, palavras, sei lá o quê, para ter Não, mais tempo de crédito? na verdade, eu digo que é sempre importante você economizar crédito, mas o objetivo principal é você ter sua resposta. Então, a sua principal preocupação tem que ser com a resposta, com a qualidade da resposta. Então, eu não aconselho a reduzir palavras na pergunta. Sempre dê o máximo de contexto possível, porque isso economiza crédito. Por quê? Se eu estou lá na 10ª pergunta, eu quero economizar crédito, vou fazer uma pergunta de 3 palavras só.
Ele vai lá, vai raciocinar as 10 anteriores que ele me deu para me dar a 11ª, tá? Agora, se eu fizer uma pergunta já dando todo o contexto em 50 palavras, ele vai consultar lá atrás, mas já vai me trazer o resultado final. Entendeu? Então, você fazer uma pergunta muito curta para economizar créditos não é o ideal, porque você acaba lá na frente tendo que fazer novamente essa pergunta e ele acaba fazendo uma progressão geométrica sobre o uso de créditos, porque você está tendo que novamente reler aquelas perguntas que foram feitas. Uhum. Então, sempre que a gente fizer uma pergunta bem detalhada, ela sempre vai voltar à primeira pergunta que a gente fez a ela, Ele independente do vai, quê? ele vai ler tudo porque ele precisa entender o contexto. Aquela janela é uma janela de contexto. É o que a gente chama, ele precisa raciocinar em cima disso tudo. Porque você está pensando que eu quero sobre a resposta 9. Mas para te dar a resposta 9, ele já passou lá na 1. Então ele precisa entender o contexto da pergunta 1 para te dar a resposta, para te dar a 10ª resposta. Porque, não, mas eu quero a resposta em cima da 9 que na nona pergunta, na nona resposta que ele me deu. Mas para ele te dar a nona, ele tem que entender o que ele fez lá na primeira. Tá, então é por isso que você disse que é sempre importante mudar de chat quando o foco, vamos dizer assim, o foco da pergunta muda? Isso, correto, corretamente. Ah, tá. Além de você economizar os créditos, você também dá como eu falei lá no início, né? A probabilidade de erro do chat reduz, tá? Cada vez que você dá um contexto mais direcionado, tá, para o chat, você consegue ter um retorno bem melhor. Eu vou pegar aqui só como um conceito final, se alguém tiver mais uma pergunta pode ir fazendo, como conceito final sobre isso, que a gente chama de janela de contexto, uma coisa bem legal que se eu fosse vocês anotaria, eu vou passar aqui para vocês, só um segundinho. Cadê? Aqui. É a regra que eu falo chamada P de pato, C, F, R. E aí vocês vão entender essas siglas. O que é o PCFR? Você dando essas 4 diretrizes numa interação com a inteligência artificial, você vai ter um retorno melhor. Eu digo que é obrigatório você dar pelo menos 2 dessas 4, que eu vou passar para vocês. Mas se der as 4, a tua probabilidade de erro é menor. O que significa o P? É o papel. Quem é a IA? Como ele vai se comportar? Como eu falei lá atrás, lembra? Eu quero que você se comporte como um contador tributário, como um tributarista. Tá? Eu estou dando um papel para ele. Só que acima disso, eu posso dar um exemplo de papel, que é o que eu estou falando. Quem é o tributarista que vocês admiram? Pega lá, faz um dossiê daquele cara, daquela mulher, daquele cara, de quem vocês quiserem, como referência, e pega ele como papel. Olha, pense como fulano de tal tributarista. E aí você anexa os documentos que você tiver, cria um dossiê dele e você anexa as informações. Pense como ele. Primeira informação, que é o P. Você já está dando quem é IA, como você quer que a IA se comporte, quem você quer que ela seja. Segundo, contexto. Conte a situação do que você quer. Tá? Quem é aquela pessoa? Como eu falei, é um profissional do Simples, fatura 500 mil por mês e não compra material com nota. Desculpa. Esse é o contexto. Tá? Você está dando um contexto para ele sobre em cima de que ele tem que trabalhar. Qual é o fundamento que ele está ali? Por que ele está ali? Terceiro, formato. Diga para ele como você quer a resposta. A inteligência artificial é capaz de te dar uma resposta no modelo ABNT, se vocês quiserem. Vocês só precisam avisar a ela. Ou então, não, eu quero que você me dê uma resposta por tópicos. Separe a resposta por setores, fiscal, contábil, DP. Diz para ele como você quer que ele te responda. Tá? Isso é essencial na hora que você formaliza uma interação, que é o F, é o formato. Então, eu já falei do P, que é o papel, o C, que é o contexto, o F, que é o formato. E aqui, gente, para mim, são as restrições, que é o R. Restringe aonde ele não pode entrar.
Não crie leis. Ah, mas eu preciso avisar isso para a IA? Sim, precisa, porque se ela achar que tem que criar leis, inventar uma lei, inventar um parágrafo, ela vai fazer. Ela vai fazer. E eu brinco dizendo que a IA é um labrador. Já viram o labrador quando o cachorro, o dono chega em casa? Ele quer te agradar de todas as formas, ele quer pular, brincar com você. A inteligência artificial ela vai querer te agradar de todas as formas. E ela vai sempre te trazer uma resposta muito bonitinha. A resposta da IA nunca vai ser mal feita. Vai ser sempre no português claro, bem elaborada. Só que a resposta, o retorno que ela está te dando, não necessariamente é um retorno correto. Para isso, você leva restrições para ela. Diz o que ela não pode te entregar, o que você não quer, o que ela não pode consultar, o que ela deve ignorar. Por exemplo, esse cliente não compra material com nota, esse que eu estou dando de exemplo aqui. Ele fatura 500 mil por mês, Simples Nacional, não compra nada com nota. Mas você pode dar uma informação lá no final, uma restrição, olha, mas ele não está sonegando imposto, é porque o produto dele não tem compra de material. Isso é uma restrição, então ele já não vai trabalhar com a possibilidade de sonegação. Entendeu? Então, essa restrição, para mim, é o papel mais importante que garante, tá? O que garante é um retorno mais certo, mais sério por parte da IA. Então, nesse PCFR, que é o papel, contexto, formato e restrições, dois deles eu digo que são obrigatórios na hora de você interagir com a IA. O ideal é que seja os quatro. Você deu as quatro informações para ele. Uma coisa que a IA, já estou me alongando, era só um exemplo, mas uma coisa que a IA ela lida muito bem é com o exemplo. Então, lá no papel, eu falei para vocês darem um exemplo de um tributarista e dar um documento para ele simulando aquele tributarista. O contexto. O que você pode pegar? Você pode pegar o CNPJ daquele cliente e entregar para a IA para ela tirar todas as informações possíveis daquele cliente. Aí você já está dando o contexto total daquele cliente. O formato. Você pode apresentar, ó, utilize esse documento aqui como padrão estrutural da tua resposta. Então, ele vai trazendo o formato daquele modelo de documento que você apresentou. E as restrições, geralmente a gente fala, é mais solto, fala o que você quer, o que você não quer, por parte da inteligência artificial. Tá? Mas qualquer um desses quatro, esses quatro atores, né, o PCFR, qualquer um desses quatro, se você anexar um documento de modelo para ele, um documento para ele se basear, a inteligência artificial ela lida muito bem com isso. Ela consegue raciocinar muito melhor sobre isso. É. Então, é importante saber o português, saber falar, interpretar e exemplificar, né? Usar os verbos aí bem de bastante ação e entendimento para ela, economiza crédito e facilita a resposta mais correta possível para o que a gente está precisando fazer. Muito bom. Exatamente. E a principal interação para mim em termos de orientação aqui, não sei se alguém vai ter mais alguma pergunta, mas em termos de preciso começar a mexer com a IA de forma mais profissional, mais prática. Primeira coisa, escolhe uma e assina e começa a trabalhar com ela. E utilize esse método PCFR, que estão dando essas quatro informações para ele, que aí o raciocínio daquele robô, daquela inteligência vai ser bem melhor. E a gente escolhe qualquer. Como é que a gente compra? Eu estou perguntando, eu leiga, tá bastante leiga em IA. Não, sem Gosto problema, muito a das ideia é suas essa. apresentações, já vi um monte. Uma delas eu fiquei, que era mais técnica, né? Mas eu fui lá para conhecer, lá do Sescom, fui lá para conhecer a estrutura por trás, mas não quero aplicar, não. Isso é com vocês, tá? Vocês que se entendem as coisas. Mas a gente, assim, que sabe que trabalhamos, algumas coisas são IAs que nos respondem, até pessoalmente, as mensagens que chegam para nós, né? Sim. Mas como é que a gente escolhe uma IA para começar a entender e usar e praticar conforme vocês sempre colocam nas apresentações?
Então, a gente trouxe aqui até na pergunta da Evelyn, foi essas três possibilidades que são as mais comuns no mercado, né? A gente tem o ChatGPT, o Claude e o Gemini. Como eu falei, o ChatGPT é melhor para quem tem um nível de interação, de português, de saber se expressar de forma melhor. Acho que ali é um sistema que é bom para você começar. O Cláudio já é para quem tem uma certa experiência, tem um raciocínio lógico, que tem uma mente mais voltada a projetista, uma pessoa que tem ideias e quer tirar essas ideias do papel, né? E o Gemini ele é mais indicado para construção de imagens e para pesquisas na internet. Ah, eu preciso contratar as três? Não, porque eu estou falando da especialidade delas, não estou falando que elas só servem para isso. Aí você vai escolher uma das três conforme sua necessidade. E para assinar é só entrar no site de cada uma delas, vai lá, faz o cadastro e bota para assinar o plano profissional. Uhum. É bem Tá simples. legal. É um cadastro comum. Uhum. É vencer essa barreira que a gente tem, conforme você colocou, o medo. Isso, Vamos praticar sem medo. Não vai explodir, né? Não explode. não vai. Esse é o primeiro passo. E a tecnologia eu Uhum. estou acostumado. Tem 16 anos que eu tô nessa. Né? E a tecnologia sempre dá medo em todo mundo, porque a tecnologia remete à mudança e todo mundo tem medo de mudança. É, Então, isso é um padrão normal, ainda mais com uma revolução tão grande que é a IA. Estou bem é. acostumado com isso. O primeiro passo é começa a usar, entende como é, tira suas próprias conclusões, próprias experiências, para depois tentar se especializar numa rotina sua que você tenha. Né? Como eu falei, não, se você não trabalha com DP hoje, não adianta querer uma IA, usar IA para resolver problemas de DP. Não é a tua especialidade. O que que eu faço todo dia? Todo dia eu carimbo o documento, pego um documento, analiso tudo. Aí pega essa tua tarefa de rotina e usa IA. Aí você vai conseguir ter um bom retorno. Uhum. E quem perde os créditos, tem como recuperar, como fazer outro? Não, o crédito ele vai sendo renovado. Cada ferramenta trabalha de um jeito diferente. Ou você tem créditos que expiram a cada 5 horas. Usei todos os meus créditos. Daqui a 5 horas ele renova. Ou então tem o conteúdo semanal, ou então tem o mensal, que vai renovar só no mês que vem. Ou dependendo, renovar a cada 2 horas. Cada ferramenta tem uma política diferente. Ok, Tá? Mas os créditos eles ok. são autorrenováveis. Você não precisa fazer nada para trazer Para o programa renovar. de volta. Isso. Ah, tá, tá. Evelyn, tem mais alguma questão aí? Não, terminaram as perguntas. Tá, então você fala um, dois, três e já para nós fazermos a foto. Todo mundo que puder abrir seus vídeos para que a gente então tenha mais rostinho conosco. Enquanto isso, vou te agradecendo, Luiz. Foi muito bom. É, desmistificou, acredito, assim, esse medo nosso, né? E com certeza, outros momentos a gente poderá conversar novamente com você, e aí você vai nos dando as dicas sobre qual assunto tratar envolvendo a IA. E se necessário for, a gente está pensando em fazer junto com a Unipec alguns cursos presenciais, outras conversas também virtuais, enfim, aumentar aí o nosso quantitativo de pessoas, melhorando para todos aí os conhecimentos para um bom desenvolvimento aí da nossa profissão, e até pessoalmente também, porque tudo que serve para a profissão também serve para nós, enquanto ser humano que lida aí com todas Certeza. essas novidades da vida. E meu É filho uma. pode ter certeza, eu já estou há algum tempo é, consultando os universitários, porque o nosso HD já está com uma outra estrutura. Então, é aproveitar a estrutura nova, quem está com chip na veia dessa tecnologia e desses avanços todos, para construir junto, que é isso que eu acho que é o importante para cada um dentro das suas atualidades. Não é isso, Damares? Eu e E Damares aí, aqui, pessoal? Pode muitos falar. anos juntas. Eu e Damares, muitos anos juntas, vivendo muitas etapas de inovações e mudanças, resistindo sempre e persistindo em aprender todos os dias um bocadinho, não é? É. Fale, É, Luiz. e aí, pessoal, só para fechar, quem quiser
porque eu estou produzindo mais alguns conteúdos, até quem quiser me seguir lá nas redes sociais, né? Provavelmente nessa semana ou na semana que vem, a gente vai estar lançando, eu junto com o Álvaro, que também estava lá, né, Dona Diva? É, É um expert também em IA. A gente vai estar lançando um grupo gratuito, tá, pessoal? Como informativo, dando dicas sobre o uso de IA, trazendo novidades. Hoje mesmo foi lançada uma IA nova dentro do cloud, né? E a gente vai comentando sobre isso, trazendo panorama, ensinando em que momento usar cada uma. Muitas dessas perguntas que eu respondi aqui hoje, né? A gente já respondeu lá nesses grupos. E a gente vai estar trazendo conteúdo gratuito. Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, em breve a gente vai estar lançando esse grupo gratuito. A gente só está estruturando para a gente criar uma dinâmica legal para conseguir ser bem informativo para vocês. tá? Nos informe, então, que a gente divulga, né, nos nossos grupos, aí, nas É, nossas mídias também, para alcançar o maior tá. número possível. Eu vou colocar aqui no chat para quem quiser, eu vou botar aqui o meu Instagram. E aí a gente vai estar lançando lá e passo para vocês também divulgarem aí. A ideia é fazer um conteúdo mesmo bem informativo, sabe? Porque a gente vê tanta gente falando besteira nas redes sociais que a gente se sente na obrigação de trazer a verdade, né? E É, sem colocar medo, sempre trazendo alguma coisa mais. Tirando o medo das pessoas. A ideia é essa, tirar o medo e trazer o que dá para ser usado mesmo sem ficar com meio. Ai, meu Deus, se eu usar, vai explodir meu computador. Não, a ideia vou é perder tranquilizar. tudo, vai tudo para a nuvem, depois não descubro a nuvem. É isso aí. Esse tipo de coisa a gente vai estar lá falando para trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. Tá ótimo, tá ótimo. Evelyn, então, comanda aí a nossa foto. Vamos lá, pessoal, quem puder abrir a câmera aí para tirar uma fotinha, para registrarmos esse momento. Vamos lá. Vou começar a contar. 1, 2, 3 e já. Calma aí que eu vou tirar mais uma para garantir. Deixa eu tirar outra. Hora da respiração. Vamos lá agora. A última. 1. Thaísa, você. Ah, é. Ali, ótimo. Ajeitou. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Muito obrigada, pessoal. Luiz, obrigada pela atenção, a disponibilidade de sempre. Foi ótimo a nossa conversa. Tchau, tchau. Tchau, Boa pessoal. tarde. Valeu, Boa obrigada Obrigada, tarde. a pessoal. Até todos. a próxima. Tchau, boa Luiz, tarde. obrigada. Até a próxima. Até. Se quiser dar algum outro aviso, fique à vontade. Tudo Tudo certo. bem? Obrigado. Valeu. Abração. Tchau, tchau.